Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 7, dos versículos 23 ao 28. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial retirado do Salmo 94. Oxalá ouvíssemos hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba,
como em massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvíssemos hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 11, dos versículos 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Reflexão. Um detalhe interessante é sublinhado por São Lucas ao narrar o exorcismo que nos apresenta a liturgia de hoje. O demônio era mudo. O mutismo que acometia aquele homem era fruto de uma forte opressão interior, conforme pensavam naquela época. Opressão essa causada por forças sobrenaturais. Ao curar aquele homem, Jesus revela algo sobre sua autoridade e sobre o desígnio de Deus para o homem. De fato, Deus quer que as pessoas sejam capazes de se expressar, de manifestar seus desejos e sentimentos, de modo que se coloquem como indivíduos em suas relações. Desse modo, ao favorecer o cumprimento do desígnio divino, Jesus torna claro que sua autoridade não vem de Beelzebu, mas de sua própria realidade divina, pois vem de dentro de si. Emana de seu ser e se impõe externamente, transformando em graça aquilo que era desgraça. Que nós nos submetamos à autoridade de Jesus, para que Ele nos liberte de tudo aquilo que nos oprime interiormente e nos impede de sermos e vivermos plenamente como filhos de Deus. Mas e quanto a nós? Vimos no versículo 23 do Evangelho de hoje a seguinte passagem: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Mas e nós? Será que estamos com Cristo? Como temos demonstrado isso? Seguindo os seus mandamentos, pregando a sua palavra, fazendo bem ao próximo? Ou será que o seguimos somente da boca para fora? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.